Welcome back to the program. We are joined again by Gilbert Doktorov. Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com Gilbert Doktorov, historiador, analista de assuntos políticos e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Obrigado por voltar. Vemos agora que essas negociações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos já começaram, e a primeira fase foi concluída. Eu queria saber como você avalia isso, porque sempre que falamos em negociações, tende-se a simplificar demais, como se fosse apenas entre Rússia e Ucrânia, o que não parece estar avançando. No entanto, não devemos negligenciar que as negociações entre Estados Unidos e Rússia também são bastante importantes, já que esta é, em essência, uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia. E muitas vezes parecemos esquecer essa parte, porque Trump quer se apresentar como mediador, e os russos parecem fazer-lhe o jogo ao permitir que ele desempenhe esse papel. Mas por trás da encenação, a guerra entre a Rússia e os Estados Unidos ainda precisa ser resolvida. Ainda são os Estados Unidos que derrubaram o governo na Ucrânia. São as agências de inteligência dos Estados que invadiram a Ucrânia no dia seguinte ao golpe. São os Estados Unidos que sequestraram o governo ucraniano e construíram esse enorme exército por procuração. São os Estados que enviam os planejadores militares, as armas, fornecem a inteligência, escolhem os alvos e, às vezes, até puxam o gatilho. Portanto, considerando que esta também é uma guerra dos Estados Unidos, e um ano após o início de sua presidência, também é a guerra de Trump, deve haver algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e a Rússia voltado a melhorar as relações bilaterais, o que significaria encerrar a guerra por procuração, ou pelo menos reduzi-la. Desculpe pela pergunta muito longa, mas nesse contexto mais amplo, com a complexidade dessas negociações e a falta de informações claras, como você está avaliando as negociações? Eles são confusos. Meus colegas que comentaram sobre isso nos últimos dias levantaram alguns pontos que eu gostaria de abordar à medida que avançamos nessa discussão. Há muitas dimensões na relação entre os Estados Unidos e a Rússia, e o restabelecimento de condições normais entre Estados envolve várias questões, como a renovação ou não do Tratado New START, que vence em cerca de uma semana, e a questão de restaurar o funcionamento normal das embaixadas em ambos os países. Portanto, esses são dois pontos que poderiam ser colocados no lado negativo da balança, sugerindo que não há progresso nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Mas há contradições aqui, porque em outras áreas vejo mudanças positivas dramáticas e muito importantes. E vou começar por aí. Isso vem das últimas notícias que, para minha grande surpresa, praticamente ninguém, nem na mídia tradicional, nem na alternativa, escreveu ou comentou a respeito. Refiro-me ao que foi dito no resumo noticioso de domingo à noite, as notícias da semana, apresentado pelo decano do telejornalismo russo, Dmitry Kiselyov. O que ele disse foi muito além das declarações insossas e quase sem sentido do assessor presidencial Ushakov, quando falou aos repórteres sobre os resultados das reuniões em Moscou, nas quais estiveram presentes Kushner, Witkoff e Jindan, e das reuniões de acompanhamento em Abu Dhabi. Então, o que podemos tirar disso? Espero que tenhamos tempo para abordar a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia mais adiante. Mas vamos analisar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O que surgiu disso na presença de Glenn Disen e nas reuniões em Moscou teve um foco intenso na questão das relações entre a USSR e Rússia. Diferentemente dos chineses, que rapidamente decidiram não participar do Fórum da Paz, o Sr. Putin adiou fazer um comentário firme. Embora uma espécie de sinal provavelmente tenha sido previamente coordenado com Lukashenko, em Belarus, já que Belarus, que também recebeu tal convite, o aceitou imediatamente. E como Rússia e Belarus são estreitamente ligadas, foi um bom indício de que os russos provavelmente participariam também. Ainda assim, não houve nenhuma declaração até o que Kiselyov revelou na noite de domingo.
que Greenbaum e Putin haviam discutido a proposta russa de contribuir com $1 bilhão para ser designada como membro permanente do Conselho, a partir dos ativos estatais russos congelados nos Estados Unidos, que totalizam cerca de $5 bilhões em valor equivalente. Isso é notável. Sei que Donald Trump foi questionado por um repórter em um de seus voos se ele aceitava essa proposta de usar os ativos russos congelados, e ele se esquivou. Mas pode-se presumir que foi aceita. Do lado russo, é algo extraordinário, considerando ainda outra coisa que o Sr. Kizelyov rapidamente inseriu em seus comentários sobre a reunião naquele mesmo dia, o mesmo dia em que Kushner e Witkoff estavam em Moscou, quando recebeu Mahmoud Abbas, o presidente do Estado palestino. E claro, ele discutiu com os palestinos a contribuição de $1 bilhão e que a Rússia fará parte do Conselho, o que naturalmente força a mão de Netanyahu. Eles, de forma absurda, também precisam estar no Conselho. Embora, novamente, ou você está à mesa de negociações ou está no cardápio. Portanto, isso é de grande importância. Mas ainda há, como eu disse, um pequeno detalhe adicional que era preciso ouvir com atenção para perceber. Kizelyov disse que os $4 bilhões restantes em ativos russos congelados nos Estados Unidos serão destinados à reconstrução da Palestina. Menciono isso porque tem grande impacto na guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu disse há um ano que os russos provavelmente poderiam encerrar a guerra de imediato se oferecessem seus $200 bilhões em ativos na Bélgica para a reconstrução de toda a Ucrânia, incluindo a parte que ocupam. Isso, é claro, passou quase despercebido. Mas talvez tenha sido notado, não por ser uma percepção brilhante, e sim por ser tão óbvio, e especialmente por estar de acordo com o que agora sabemos sobre como o Sr. Trump conduz a política externa. Política externa como uma extensão de transações imobiliárias. Acredito, portanto, que o que acabamos de ouvir, algo que, como eu disse, foi inserido discretamente por Kizelyov, nos dá uma ideia do que pode estar por vir, e de como o Sr. Greenbaum encontra 800 bilhões para comprar Kiev e chegar a um acordo de paz, como se fosse uma espécie de transação imobiliária. Se os 300 bilhões de ativos russos na Europa forem usados, então ele só precisará encontrar mais 500. Isso é algo tentador. Não, estou misturando as duas questões, a guerra Rússia-Ucrânia e as relações entre Estados Unidos e Rússia. Mas elas estão totalmente interligadas. Quanto ao restante das melhorias nas relações entre os Estados-membros e a Rússia, sabemos muito pouco, de fato. Mas quero contestar o que meus colegas disseram, sugerindo que não há progresso. Eles afirmam que não há avanço na restauração da plena funcionalidade das embaixadas por causa da oposição ou interferência de Marco Rubio. Bem, isso é possível. Afinal, esse é o departamento dele, e ele poderia frear as coisas se quisesse, embora eu não tenha certeza de entender por que ele frustraria diretamente as iniciativas de seu chefe. Mas isso é uma questão à parte. Ainda assim, é razoável dizer que não há progresso nesse ponto. No entanto, isso não é realmente uma questão de importância, porque sabemos que os canais de comunicação, as comunicações entre Putin e Trump, estão funcionando de forma excelente. Eles são eficazes e talvez seja por isso que o Departamento de Estado não está sendo envolvido, porque não há vazamentos. Não há vazamentos. Você mencionou meu livro. Posso dizer que o volume 2 sobre 2024 será lançado em cerca de 6 semanas. E o volume 3 sobre 2025 sairá em cerca de 3 meses. Estou fazendo a edição final deles agora, relendo os textos, procurando por temas, fios condutores que atravessam esses períodos de tempo. E eu percebo, e uma coisa é clara, já que estou tratando de 2025 agora, estou analisando o período de setembro de 2025 até outubro de 2025,
Quando Vladimir Putin, a quem eu havia criticado de forma bastante severa, dizendo que talvez ele devesse renunciar porque a abordagem passo a passo estava prejudicando a capacidade de dissuasão da Rússia. Trump havia chamado a Rússia de tigre de papel. E de repente há uma mudança notável na linguagem de Putin. Suponho que isso tenha acontecido a portas fechadas, dentro desse canal paralelo, e acredito que o canal paralelo foi extremamente eficaz. Porque, em público, Putin continuou com seu comportamento bajulador em relação a Trump, o que você e eu vimos na reunião do clube de debates em Sochi. Mas algo muito importante aconteceu no final de setembro ou em outubro, o que sugere que Putin estava mostrando os dentes para Trump, e fez isso de forma eficaz. O que quero dizer com isso? Nesses vai-vens periódicos, Trump é pró-Rússia ou pró-Ucrânia. Houve uma virada em setembro, quando Trump estava do lado de Zelensky, dizendo que os russos precisavam sentar imediatamente e assinar uma trégua geral, ou ele imporia sanções enormes e começaria a enviar Tomahawks para Kiev. Pois bem, ouvimos isso por um tempo muito breve, e então Tomahawks para Kiev desapareceu completamente. E eu acredito firmemente que Vladimir Putin enviou uma mensagem por meio desses canais paralelos a Donald Trump. Se você fizer isso, se enviar Tomahawks para Kiev, nós destruiremos completamente a Ucrânia de imediato. Ou seja, Putin passou de uma abordagem lenta e cautelosa exatamente para a posição de seus críticos. Na verdade, não há opositores propriamente ditos, apenas críticos dentro dos círculos superiores da elite russa. E a postura deles era: seja implacável e nós aniquilaremos a Ucrânia, pois somos capazes disso. E funcionou, porque nunca mais se ouviu falar sobre Tomahawks sendo enviados para a Ucrânia. Portanto, o que estou sugerindo aqui é que a ausência de diplomacia regular não é necessariamente significativa, porque a diplomacia regular passaria pelas mãos de Rubio, por pessoas do Departamento de Estado que são neoconservadoras e fariam tudo o possível para arruinar as coisas. Assim, Trump está usando canais paralelos. Portanto, é um erro interpretar o fracasso em retomar as operações diplomáticas normais como um fracasso em dar continuidade aos acordos de Anchorage. Então a situação é muito mais complicada. Sim, a mesma coisa sobre essa falha em renovar o novo START. Eu não vejo isso como algo que tenha... Desculpe, vou dizer algo que vai surpreender e desagradar muita gente. Mas paciência. Na minha opinião, o Tratado Novo START não tem relevância para 2026. Nos últimos 2 anos, com a introdução de sistemas de armas completamente novos pela Rússia, o Burevestnik, por exemplo, ele não é coberto por nada que sequer se aproxime do que foi concebido no novo START. E um míssil que pode dar 3 voltas ao redor do globo, essencialmente, sejamos honestos, embora não viole legalmente os termos de proibição de sistemas de armas no espaço, é de fato um sistema de armas no espaço. Quer dizer, ele viaja a um nível tão alto na atmosfera que, na prática, não entra em órbita propriamente dita, mas estamos falando de um sistema de armas que não é coberto pelo novo START. Portanto, a simples renovação ou extensão do novo START, na minha opinião, é irrelevante e uma distração, impedindo-nos de concentrar nossas mentes no que deveriam ser as negociações adequadas de controle de armas na situação atual. Uma situação de sistemas estratégicos ofensivos e defensivos totalmente novos que foram implementados pela Rússia. E sejamos francos, os sistemas que agora estão sendo planejados por Donald Trump em seu orçamento de defesa de $1,5 trilhão. Todos estão rindo de seu dome dourado. O que estou dizendo, e o que os russos estão dizendo, e afirmo isso porque meus colegas não estão realmente ouvindo o que eles têm a dizer, é o seguinte: eles confiam em seus relacionamentos privilegiados com generais russos, como já mencionei. Pois bem, eu estou ouvindo o que os russos estão realmente dizendo.
E o que eles estão dizendo na televisão pública é que os Estados Unidos estão se preparando para um sistema de mísseis baseado no espaço que será chamado de defesa, mas que na verdade é ofensivo, tornando possível um primeiro ataque. Portanto, há muita coisa em jogo aqui que não está sendo discutida abertamente. E isso tem relação direta com os julgamentos que meus colegas estão fazendo sobre a validade ou a importância da renovação ou extensão do novo START. Bem, eu também percebi que a Rússia está intensificando as ações. Ou seja, Putin não apenas se tornou um pouco mais agressivo retoricamente, mas também em suas ações, atacando navios, portos e pontes e, claro, tentando cortar a eletricidade em toda a Ucrânia. Bem, não em todo o país, mas apagando as luzes em áreas importantes. Eu até vi isso na mídia britânica. Eles tentaram apresentar como, os russos estão tentando humilhar Trump, realizando esses ataques massivos durante as negociações. Mas acho que qualquer outra coisa seria interpretada por Trump como fraqueza, o que eles entenderam. Se os russos interrompessem isso, quero dizer, os Estados Unidos também não estão interrompendo seus ataques contra a Rússia. Então, é interessante que isso esteja se intensificando, mas não recebe tanta cobertura assim. No entanto, em um contexto mais amplo, até que ponto você acha que uma reaproximação entre a Rússia e os Estados Unidos é realmente possível agora? Porque, como se vê, enquanto os Estados Unidos dizem querer melhorar as relações com a Rússia, continuam intensificando as sanções, prosseguindo com os esforços de guerra, não apenas de forma indireta, mas também por meio de confrontos diretos. Também vemos Trump indo atrás das fontes de petróleo, os ataques à Venezuela e, provavelmente em breve, mais um ataque ao Irã. Sim, muito disso é direcionado à China, mas de modo geral, os Estados Unidos sob Trump parecem estar tentando afirmar sua dominância em um novo formato. Portanto, é muito difícil ver como isso poderia se encaixar no objetivo mais amplo de encontrar um novo status quo aceitável com os russos. Bem, antes de tudo, a visão geral. Os russos alternam entre otimismo e pessimismo, assim como eu e você. Essa é a Rússia oficial. Então, o que o Sr. Kiselyov mostra em seu programa de debates de alto nível, ou em seu resumo do Notícias da Semana, varia do otimista ao sombrio, embora não necessariamente seguindo o mesmo ritmo que o nosso, mas o deles. Vou destoar um pouco do consenso na mídia alternativa com o que estou prestes a dizer. E isso se conecta ao que você mencionou há pouco sobre as sanções. Há um consenso entre meus colegas, aqueles que são entusiastas de Putin, de que os americanos não podem fazer nada para prejudicar economicamente a Rússia. A Rússia já enfrentou 16.000 sanções. A economia está indo muito bem, e se não está indo bem, é por causa das políticas equivocadas do Banco Central em relação à política e às taxas de juros. Não por qualquer dano causado aos fundamentos da economia russa pelas sanções ou pelas ações americanas. Errado. Mais uma vez, eles não ouvem as notícias russas. Eles não escutam as opiniões russas autorizadas ou de especialistas. Se o fizessem, teriam ouvido o que eu ouvi no domingo à noite sobre a ação do Sr. Trump em relação à Venezuela, o que isso significa. Havia um dos debatedores, um verdadeiro especialista na área, que disse, sim, isso indica que os Estados Unidos vão alcançar 35% de controle sobre o comércio global de petróleo. A tomada da Venezuela é um fator que contribui para isso. Com esse nível de controle sobre preços e produção, os Estados Unidos podem causar muitos danos à nossa economia. E isso é um forte argumento a favor da continuidade da industrialização, da reindustrialização e da diversificação da nossa economia, o que, aliás, as mesmas pessoas dizem que deve ser orientado por uma política econômica dirigista no âmbito interno. Esqueçam, joguem pela janela todas aquelas noções capitalistas dos anos 1990.
Precisamos de uma perspectiva dirigista, de investimento planejado pelo Estado, em setores-chave da economia, o que já está acontecendo de fato, com a alocação de subsídios e crédito para aquelas indústrias e empresas favorecidas que não podem e não devem ser expostas a taxas de juros de 20%. Mas eles querem institucionalizar isso para garantir que a economia russa se torne mais dirigida e menos de livre mercado. E tudo isso por causa dos danos que os Estados Unidos estão causando e ainda causarão à economia russa. Aqueles que dizem que os Estados Unidos não têm poder sobre a Rússia estão completamente enganados. Eles não estão ouvindo os especialistas russos. Esse é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo, posso dizer que oficialmente a Rússia em torno de Putin está muito entusiasmada com as perspectivas de fazer um acordo com Trump. Prospects for doing a deal with Trump. And nothing is more important. E nada é mais importante na avaliação dele sobre a sinceridade dele. Não como amigo, mas de fato por causa de seus próprios interesses em restaurar relações normais com a Rússia e acabar com as sanções e tudo mais. Isso é resultado do que eles viram em Davos. Eles ficaram encantados em ver os europeus completamente humilhados, derrubados de seu pedestal. Ficaram encantados e Solovyov mostrou 2 vezes em seu programa o nosso primeiro-ministro belga, Bart de Wever, dizendo que uma coisa é ser feliz como vassalo, outra é ser miserável como escravo. Eles adoraram isso. E essa destruição da UE e da OTAN é entendida pelos russos como essencial para que Trump cumpra o que prometeu a Putin em Ankara. What he promised to Putin in Anchorage. Bem, enquanto as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos continuam sendo, digamos, pouco claras, ou é ambíguo em que direção isso está indo, acho que parte disso também tem a ver com a maneira como Trump costuma agir. Sempre que ele faz elogios, às vezes é para disfarçar a pressão crescente e o dano que está tentando causar. Mas se mudarmos um pouco o foco para o aspecto Rússia-Ucrânia das negociações, como você interpreta essas declarações recentes? Por exemplo, Zelensky comentou que a Ucrânia não fará concessões, nem cederá qualquer território. E em seguida, é claro, passou a exigir garantias de segurança em outros lugares, a ponto de isso enfraquecer a Ucrânia como país neutro. Então, em outras palavras, tirar da mesa tudo o que os russos exigem, justamente quando a crise de mão de obra da Ucrânia está saindo do controle, quando o país sofre mais no campo de batalha, a economia enfrenta dificuldades, a infraestrutura, especialmente a rede elétrica, está se deteriorando e o apoio internacional está diminuindo, é muito estranho ver esse tom absoluto e inflexível. Parece que ele recuou um pouco, porque parecia ter deixado a porta aberta para alguns compromissos e agora parece estar indo na direção oposta. Isso é apenas encenação? É voltado para o público interno, para agradar os nacionalistas? Como você avalia isso? Acho que seu último comentário é exatamente o que eu disse. É uma forma de ganhar tempo para si mesmo, não deixando que seus compatriotas saibam o que ele está fazendo. Claro que eles concordaram em abrir mão do Donbass. Os russos não estariam lá se isso não tivesse sido previamente acordado. Eles não teriam enviado quem enviaram, seus especialistas militares, seu chefe de inteligência militar, para discutir questões de segurança. Bem, quais são as questões de segurança? Isso ficou claro pelo Sr. Solovyov. Questões de segurança são as condições sob as quais os ucranianos estavam retirando todas as suas tropas do Donbass. Era sobre isso que eles estavam se reunindo, e sobre a criação de, acredito, uma zona de amortecimento de 60 quilômetros de cada lado da nova fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Bem, se não houvesse um acordo sobre a retirada, 60 quilômetros os levariam de volta exatamente à área de onde os ucranianos vinham lançando todos os seus mísseis, drones e artilharia contra Donetsk. Então é claro que não será essa a fronteira. Provavelmente será a fronteira no rio Dnieper,
onde os russos podem se dar ao luxo de ter uma zona desmilitarizada de 60 quilômetros. Qual é a diferença? Essencialmente, esse é o território que eles ainda não conquistaram. Portanto, não há dúvida, o que Zelensky estava dizendo era realmente dirigido aos seus compatriotas, não ao Ocidente. Embora no Ocidente, a BBC, é claro, tenha interpretado como se isso significasse ele não concordou com nada. Bobagem. Ele concordou com tudo. Caso contrário, os russos não estariam lá. Os russos estavam hesitantes em participar por causa do papel significativo dado a Budanov como chefe da operação. Do ponto de vista russo, ele é um terrorista e um assassino. Como chefe da inteligência militar ucraniana, foi ele quem esteve por trás da execução bem-sucedida de planos e do assassinato de generais russos. Eles tiveram que engolir o orgulho para participar dessas reuniões com os ucranianos e ter Budanov como interlocutor. E só o fizeram porque conseguiram o que queriam no que realmente importa para eles, ou seja, que os ucranianos essencialmente capitularam. Agora é aí que estamos. Desculpe, acho que perdi a pergunta mais ampla que você fez sobre as relações com a Ucrânia. Poderia repeti-la? Could you maybe restate it? Yeah, no, well, if Nessa guerra por procuração, há muitas coisas que precisam ser resolvidas. A Ucrânia está muito no centro disso, mas é preciso restaurar a neutralidade do país e fazer concessões territoriais. Mas acho que os russos deixaram uma certa margem para fazer concessões. Novamente, quanto à neutralidade, sempre é possível ter algumas garantias de segurança limitadas, alguns vínculos, apenas sem tropas ou armas ocidentais na Ucrânia. O mesmo vale para a questão das concessões territoriais. É claro que a Ucrânia precisa se retirar de Donbass. concessions, of course, they have to get out. Ukraine has to pull out of Donbass. That's just written in stone for the Russians. Isso é algo praticamente imutável para os russos. Mas eles talvez consigam fazer alguns compromissos, isto é, aceitar que não terão toda a separação de Kherson se puderem manter o que já tomaram em, você sabe, Sumy e Kharkiv. Então, sabe, sempre há espaço para manobra. Mas no essencial, quão perto estaríamos realmente de pelo menos ucranianos e russos concordarem em algo? Porque quero dizer, acho que por pura autopreservação, continuar essa guerra agora parece suicida. Então acho que minha pergunta mais ampla, Ropla, era simplesmente, há alguma possibilidade de Ucrânia e Rússia realmente chegarem a algum acordo? Sim. Acho que sim, para minha surpresa. E posso dizer que há pessoas, até mesmo no programa desse general Burzinski aposentado, que é muito bem relacionado, dizendo que, bem, preferiríamos uma capitulação agora. Mas ouço o que nosso comandante supremo está fazendo e eu não vou criticá-lo. Bem, é claro que ele está dizendo isso. Ainda assim, ele o critica indiretamente. Acho que há vários fatores em jogo aqui e não podemos perder o rumo. Acho que essa questão de uma oferta monetária feita para o acordo vai entrar em cena um pouco mais adiante. Lembre-se, o principal interesse dos russos é a mudança de regime. E eu acho que eles podem ter um entendimento com Trump sobre como isso deve acontecer de maneira democrática. Não com os americanos substituindo Zelensky por Syrskyi, Zaluzhny ou Budanov. Não, eu acho que Trump, embora os americanos gostem de chamá-lo de autocrata, vai agir de uma forma muito pró-democracia em relação ao acordo e à mudança de regime na Ucrânia. E se os americanos e os russos realmente estiverem conspirando sobre como isso deve ser feito, pode ser que aconteça. Quando eles introduzem a questão da compra, quando levantam a questão de um referendo, que o senhor Zelensky corretamente viu como sua rota de saída, ele pode sair com sua fortuna e dizer que cumpriu seu dever com a Ucrânia se houver uma votação adequada por parte de seu povo. Portanto, o momento disso será essencial. Não temos acesso a nada disso e não temos direito de ter. Mas posso imaginar que há uma maneira de russos e americanos removerem Zelensky de cena e garantirem que ele seja substituído por algum político ucraniano
que favoreça aceitar as condições russas em troca de um pagamento monetário substancial que possa ajudar a reconstruir a Ucrânia e não ser desviado. O que é algo que o Conselho de Paz do Sr. Trump poderia fazer se tiver as pessoas certas no comando. E suponho que ele esteja escolhendo seus assistentes, como Fink, o chefe da BlackRock e do Fórum Econômico Mundial, para garantir que a reconstrução seja adequada e o dinheiro não seja desperdiçado. Bem, eu queria perguntar sobre o componente europeu, porque é possível, claro, dizer que tanto os ucranianos quanto os americanos precisam negociar a paz com os russos. Os europeus, obviamente, se afastaram do processo diplomático, mas alguns dentro da Europa agora estão pressionando para retomar as conversas com a Rússia depois de 4 anos de boicote. Eu não vejo os europeus tendo um papel real em resolver ou participar das negociações entre Ucrânia e Rússia, embora estejam tentando se inserir com essa coalizão dos dispostos e outras iniciativas que bem não vão a lugar nenhum. Mas esta também é uma guerra sobre a arquitetura de segurança europeia. Quero dizer, esta guerra, em grande medida, era previsível. Como você sabe, muitos disseram desde a década de 1990, quando foi tomada a decisão de cancelar a arquitetura de segurança pan-europeia e, em vez disso, buscar a expansão gradual da OTAN. Se você examinar a literatura acadêmica, muitos levantaram a questão: até onde exatamente a OTAN iria? Não haveria um ponto lógico de parada antes que ela chegasse à Ucrânia, e isso nunca funcionaria. Era amplamente compreendido que isso significaria guerra. Então, mesmo que os europeus não estejam conversando com a Rússia e não tenham nenhum papel no processo entre Ucrânia e Rússia, ainda assim, precisa haver algum tipo de acordo diplomático, não é, entre os europeus e os russos. Bem, os europeus precisam ser incluídos em determinado momento. Quando eu disse que os ativos russos congelados na Europa seriam transferidos para o Fundo da Paz, bem, eles estão sob controle dos europeus. Então não dá para fazer isso sem a permissão do primeiro-ministro da Bélgica e de todos os outros. Acho que os russos, como eu disse, ficaram muito satisfeitos em ver os europeus abalados em Davos. E ouvimos algo bastante notável vindo do muito diplomático Sr. Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. Na semana passada, nós absolutamente nunca teremos conversas com Kaja Kallas. Nunca. Nunca. E eu não acredito que o mandato dela, como vice-presidente da Comissão Europeia sob Ursula von der Leyen, fosse durar muito. Os europeus agora estão coçando a cabeça para decidir quem enviar como emissário para reabrir as negociações diretas com a Rússia. É claro que o Sr. Macron não poderia perder a oportunidade de se adiantar e apresentar a França como intermediária. Mesmo em Davos, ele enviou uma mensagem secreta, uma mensagem privada a Donald Trump, convidando-o para participar de uma reunião do G7 organizada às pressas em Paris logo após o encerramento de Davos, ou, caso isso não fosse possível, para ter um jantar privado com ele. E então Donald Trump fez o impensável. Ele publicou essa mensagem fazendo Macron parecer um completo tolo, o que era sua intenção. Pelo que entendo, os europeus estão propondo Stubb, o primeiro-ministro da Finlândia, como possível candidato, como um intermediário, porque ele supostamente tem uma boa relação tanto com Trump quanto algum tipo de relação com Putin. Isso é possível. Stubb tem oscilado de um lado para o outro, de um dia para o outro, sobre se os russos deveriam ser tratados de forma civilizada e normal pela Europa no futuro, quando a guerra terminar. Tem jogado dos dois lados. Então ele poderia ser útil, embora seus comentários sobre o Tratado de Paz que a Finlândia concluiu em 1944 com a União Soviética, encerrando sua participação na coalizão de Hitler e no eixo, e juntando-se aos aliados, unindo-se à Rússia,
à custa de concessões territoriais significativas, tenham sido algo peculiar de se dizer, já que isso tinha dois lados. Ainda assim, o Sr. Stubb está lá, elegível. E como os europeus geralmente pensam que, por a Finlândia ser vizinha da Rússia, todo finlandês necessariamente fala russo perfeitamente, o que é um grande erro. Mesmo assim, ele está sendo indicado. Alguém vai se apresentar. Mas o que eu vejo é uma mudança de regime na Europa. Se Kaja Kallas for derrubada, ela levará seu chefe junto. Não sei se isso já chegou até você, mas aqui em Bruxelas circulam rumores de que ela está chamando Ursula von der Leyen de ditadora. Sim, uma ditadora, alguém com quem não se pode trabalhar. Então acho que quando ela for embora, vai sair gritando, levem a Ursula comigo, e isso vai acontecer. Bem, isso é, sim, aquilo foi político. Eles realmente noticiaram que Kallas havia chamado von der Leyen de ditadora, destacando a fratura entre as duas. Mas também dá para ver as tensões entre os alemães e a União Europeia. Vê-se a tensão entre os franceses e os alemães. Há muito disso acontecendo. E o fato é que não são apenas os russos que não veem sentido em conversar com Kallas. Os americanos também não estão muito entusiasmados com ela. Marco Rubio, acho eu, já a humilhou mais de uma vez. Mas isso está se tornando comum agora. Ou seja, Trump em Davos humilhou os europeus, e Mark Rutte respondeu celebrando-o como o maior líder que já existiu. Ele fez Zelensky subir ao palco e fazer um discurso em que basicamente criticava os europeus por serem fracos e incapazes de fazer qualquer coisa. E ele foi recebido com uma ovação de pé, apenas pelos europeus, aplaudindo-o por tê-los repreendido. Quero dizer, há algo muito triste acontecendo na Europa. E como europeu, isso é... Sim, não tem como deixar de pensar que isso não vai durar. Tudo isso está acontecendo, todos esses pontos de fratura, e agora há uma divisão mais profunda entre o público e os líderes políticos. Acho que estamos vendo uma crise de legitimidade se formando. Não se trata apenas de políticos impopulares. São políticos que ultrapassaram seus mandatos. Eles têm mentido de forma excessiva e levado seus respectivos países por um caminho muito sombrio. Então, em algum momento, os europeus também terão que mudar de rumo. Você pensaria que o fim desta guerra seria uma oportunidade, mas eles parecem resistir com tanta força. Você tem algum pensamento final antes de encerrarmos? Não, temos uma enxurrada de notícias chegando até nós todos os dias agora. Quando olho para o que chamo de 2025, meu volume 3, é o ano de Trump, sem dúvida alguma. E aqui está o termômetro da resolução de tantas questões globais, algumas das quais ele próprio precipita. No momento, os russos oficiais, quero dizer o Kremlin e seu porta-voz, Kiselyov, estão muito otimistas quanto à resolução e aos acordos alcançados, tanto sobre a guerra na Ucrânia, quanto sobre a normalização das relações com os americanos. Ao mesmo tempo, o Sr. Solovyov, em seu programa, destaca que os Estados Unidos são um concorrente muito perigoso e são capazes de e irão causar sérios danos à economia russa, tal como estava configurada na década de 1990, como um grande exportador de matérias-primas. Portanto, o argumento a favor de grandes mudanças econômicas e financeiras na Rússia está sendo feito à luz de um futuro mundo dominado por Trump. Bem, ainda assim, acho que a postura russa em relação a Trump está mudando. Os europeus parecem convencidos de que se simplesmente se curvarem a Trump, fizerem o que ele manda, de alguma forma serão poupados. Como vimos em Davos, os canadenses parecem rejeitar essa ideia agora, dizendo que isso só vai encorajar Trump. Parece-me que a posição russa também tem mudado, novamente, um pouco como a dos europeus, apenas tentando agradar Trump. Pelo menos, no pior dos casos, isso talvez direcione o foco dele para os europeus, em vez de seu principal objetivo de desvincular alguém desses antigos acordos de segurança. No entanto, eu acho sim,
Putin afirmou recentemente que qualquer contenção ou confiança seria apenas interpretada como um sinal de fraqueza. Então não acho que eles vão... Parece-me pelo menos que alguns dos laços deles com Trump não serão tão europeus, digamos assim, quanto eram no passado. Nós dois vimos o discurso de Putin em Valdai, foi em outubro ou novembro. Acho que provavelmente você não verá um discurso semelhante dele da próxima vez. Pelo menos essa é a minha expectativa, depois de, novamente, os russos aprenderem um pouco mais sobre como lidar com Trump. A destruição da autoconfiança da Europa, na Irlanda, eu diria, e a nova compreensão dos perigos de contar com o Sr. Trump nos Estados Unidos. Precisamos acrescentar a isso as declarações que Borrell fez em seu discurso ao Parlamento Europeu há um dia, nas quais afirmou que sem o guarda-chuva e o apoio americanos, a Europa está completamente indefesa e continuará assim por muitos anos. Acho que tudo isso leva qualquer pessoa em posições de liderança europeia a encarar a realidade e a necessidade de sentar-se com os russos e elaborar uma nova arquitetura de segurança que ponha fim à ameaça de uma guerra. Portanto, muitas coisas vão mudar. Não apenas o nome do chefe de partido deste ou daquele grupo em um governo de coalizão em algum país europeu, mas uma mudança fundamental de política e de compreensão sobre como a segurança pode ser alcançada por meio de um acordo com os russos, em vez de se unir contra eles. Isso seria um avanço. E mais uma vez, eu gostaria que tivéssemos tido esse tipo de pensamento lá nos anos 90, quando começamos a caminhar em direção a esse desastre. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. O prazer